Olá! Está começando agora o seu Pode Prosperar, porque é aqui que você prospera de verdade. Como? Conhecimento. É conhecimento que estoura a sua mente e muda o meu comportamento, o seu comportamento, porque nós transformamos a nossa mente. Então, se você quer informação, se você quer aprender, é aqui, ó, no Pode Prosperar. Eu quero te falar sobre o Instituto Prosperar. O Instituto Prosperar, ele trabalha exatamente em cima disso, prosperando a vida de crianças, de adultos, mudando a vida das pessoas. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse instituto, um pouco mais dessa ONG, que está em quase todo o Brasil, você é só acessar o @institutosocial.prosperar, que aí você vai entender. Se você é prefeito, às vezes você é secretário de educação ou qualquer outra área, acesse o nosso arroba, chama o pessoal lá que eles vão te responder e, claro, vão mudar a realidade da sua ONG, da sua cidade ou de qualquer lugar que vocês colocarem eles. Sabe por quê? Aqui você prospera e através do Instituto Social Prosperar, você prospera, é claro. Voltando a falar do nosso quarto episódio, como os 3 anteriores foram incríveis, o quarto tá melhor ainda. Sabe com quem vai ser? Com meu amigo Rodrigo Puster, que tá aqui comigo. O Rodrigo, ele tem uma história de vida incrível, mas ele é dono de uma das maiores agências de comunicação do Brasil. É a Buster, na verdade, né, não a Rodrigo Puster, porque fica tão aliada a ele, mas é a Buster, que mexe com comunicação, muda a vida das pessoas. Eu tenho visto o Guilherme Light e vários outros que a comunicação, quando a Booster entrou, mudou o status da pessoa enquanto empresário, aumentou o número de clientes, faz tudo, né, a Booster. É isso aí. Prospera, né? Aí você tá no lugar certo aí, ó. Exatamente. Mas, irmão, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Obrigado. nesse projeto incrível. O nome já diz muito sobre prosperar e eu tenho certeza que está prosperando não somente o Instituto, mas para outras vidas através desse podcast. Vai ser incrível. Meu amigo, eu que agradeço, de verdade, fica parecendo que é uma troca de favas, É, mas não é. Quando eu pensei, eu disse: "Eu não posso deixar de chamar o Rodrigo", legal. porque tanto pra gente poder falar de comunicação, pra mudar a vida das pessoas, porque hoje a comunicação tem tudo, né, sempre esteve, na verdade, só que agora é mais, né. Verdade. E você entende muito sobre comunicação, então nada melhor do que um especialista pra falar sobre o assunto. É verdade. A comunicação hoje, eu falo que é a ponte, né, principal, né, do seu projeto, produto ou serviço que conecta com o seu cliente, né. A gente famosa a famosa comunicação que mais vende no mundo, sabe qual é? Não. O brand. O brand hoje é a comunicação que mais vende no mundo. Muitas pessoas falam que é brand, sobre brand, né, todo Hum. mundo fala hashtag brand, mas quando você entende a essência mesmo do brand, você gera a conexão para sua marca, projeto, serviço e ela gera valor automaticamente para o seu projeto, serviço ou principalmente para você que está construindo esse cenário para prosperar. Então eu quero começar com essa primeira pergunta, o que que é brand? Então, brand é a ponte que comunica o seu produto com o seu cliente final. As pessoas elas têm costume de confundir marketing com brand. Marketing ele faz o seguinte, ele transforma a atenção em ação. Sei. Né? Você precisa chamar atenção para algo. Então você transforma aquela atenção em ação. Vamos colocar no cenário, eu gosto de detalhar, eu gosto de viajar e fazer bem criativo com relação a isso, Ó, né? também gosto. Eu gosto que quando fala de marketing, nós que trabalhamos com marketing, nós somos ali os principais obreiros daquela orquestra, daquela obra que está acontecendo ali. O público são seus clientes e o produto ou seu serviço é o protagonista. Então, nós que somos os obreiros, nós que estamos ali participando daquele projeto, daquela peça teatral, é que nós devemos fazer para que o marketing aconteça. Então, nada mais que uma construção. E o brand? Tem um marketing legal. E o brand é a mensagem que faz o produto ter o seu certo valor. Sim. Então, na verdade, ela clarifica aquilo para que a empresa fique mais claro o objetivo da empresa. Vamos supor, minha esposa adora o supermercado. Uhum. Eu não gosto muito. Aham. Mas aprendi a gostar por causa de um brand. Por quê? Quando você vai no supermercado, você vê vários produtos. Ok. O que diferencia um produto do outro? Cor, nome, valor, A mensagem. a mensagem. Então, o brand, ele se destaca em meio a todas essas opções que o cliente tem. Então, se seu brand for bem elaborado, se tiver
transmite o certo valor do seu produto, automaticamente você vai sair na frente do seu concorrente. Então quando eu já vou para o supermercado, um exemplo, vou comprar um café, eu sei que o café que eu gosto, ele é o Coffee Mais. Sim. Então eles fizeram o brand deles bem, que eu já vou direcionar para aquilo. Exatamente. Agora, se você já está pensando, né, com relação a colocar o seu produto, tá, dentro do supermercado, você tem que imaginar que seu produto não vai estar sozinho, ok? Vai ter uma ampla concorrência do seu produto. Você tem que trabalhar a concorrência como seu aliado. O Coffee Mais é um café incrível, mas depende que os outros cafés lá, eles têm que brigar por uma posição também de destaque. Sim, claro. Então, se eles não tiverem uma estratégia, se não tiver algo bem claro, visível, automaticamente ele fica apagado dentro desse mercado e o Coffee Mais se destaca. Sim, Eu falo que concorrente não é inimigo, é aliado. Quando o concorrente se torna seu aliado, você traz as estratégias dele para você, a seu favor, e automaticamente você usa essas estratégias para que seu produto possa crescer. entendi. Então, cor, formato da embalagem, tudo isso faz parte do brand. Tudo isso fala. Isso se chama Brands Assets, Aham. tá? Quando você cria um produto ou serviço, ele tem que os Brands Assets são que as características emocionais e físicas. Então, vamos supor, hoje o Pode Prosperar, ele tem que ter uma característica emocional. Qual é a característica emocional do Pode Prosperar? É igual você falou, é impulsionar, é dar aquela liberdade para quem faz parte desse universo e saber que pode prosperar e contar com o instituto. Sim. E do seu atributo emocional. Agora, quando você entra aqui no instituto, nessa loja, né, nessa empresa, são os atributos físicos, que é a caneca, né, que eu vi que já tem uma marca do Prosperar, é o e-book, são os uniformes, que já é um atributo físico. Sim. Então, ele, o brand, ele constrói tudo isso. Aham. Então, eu falo que o marketing hoje ele precisa do brand, entende? Não adianta eu transformar ali a atenção do cliente em ação, tá? Mas se eu não tiver como transmitir essa ação de forma clara. Sim. Eles caminham lado a lado. Ok. Então precisa muito. O brand hoje não se tornou um jargão, pode dizer, popular. Hoje ele é necessário para você se destacar no mercado. Sim. Antes de continuarmos falando sobre comunicação, eu quero ouvir um pouco de você. O quê? As pessoas olham para você hoje e veem sucesso. Só que pra você não nasceu com sucesso, você construiu. Existe uma caminhada para chegar até aqui. E eu queria saber por onde que o Rodrigo já passou para chegar. A Bússola existe há quanto tempo? A bolsa já tem 5 anos. 5 anos. Sim, Então, existe uma carreira talvez antes da Booster. Eu queria entender isso aí, essa caminhada do Rodrigo até chegar hoje. exato. Não vou entrar em detalhes de período, porque não revelar a minha idade. Mas as Você foi novinho, é, 18 anos, sim, né, não é? mais ou menos. Mas eu sempre sonhei em me tornar um profissional de sucesso. Uhum. Mas sabe quando você tem um sonho desde criança se tornar empresário? E como é que eu me tornei empresário, tá? A vida inteira, eu estudei, trabalhei na área financeira, em economia, até sou formado em economia, e eu tinha pessoas que me inspiravam a ser bancários, da própria família. Sim, Então eu achava lindo, ver aquele cara todo posturado, com gravata, todo posturado ali, indo trabalhar o banco. E eu almejava aquilo, eu achava aquilo fantástico. sim. Então ali com meus 18, com quase 20 anos, entrei pra faculdade com o objetivo claro, vou fazer a faculdade de economia e eu quero é prestar entrar com estágio dentro de um banco. Uhum. Então eu comecei como bancário, né, entrei na área de cobrança administrativa, um mercantil, um banco mineiro, Aham. fiquei ali por muito tempo, mas eles me expulsaram de lá. Eu falei assim: "Não, você não pode levar administrativo, você é muito comunicativo, você tem que ir para as vendas". Aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o cliente. Aham. Aonde eu me descobri quando você fala sobre a comunicação. Aí eu fui trabalhar atendendo beneficiários do INSS, vendendo produtos. Ali eu cresci, né, fiz a minha jornada, me tornei gerente, depois fui para um outro banco, mas foi meio a pandemia em meio ao caos, que todo mundo teve que ir para dentro de casa, onde eu era um cara muito ativo presencial, eu gostava de falar com meus clientes, gostava de ir na empresa dos meus clientes, eu gostava de estar presente com eles. Eu falei: "E agora, como é que eu faço?" Sim. Se eu vou soltar. Aham. Então, automaticamente, eu fui para casa e eu falei: "Como é que eu vou falar com meus clientes? Como é que eu vou comunicar?" Aonde eu descobri o marketing. É, aonde eu descobri o marketing, fiquei apaixonado. Porque o marketing, hoje, ele tem o quê? Uma vasta oportunidade de comunicação a todo o mundo inteiro. Você consegue falar dentro da sua casa, Aham. basta ser estratégico. Então, onde eu estudei, aprofundei em marketing, eu criei uma rede social que chama Buster Brasil, Sim. tá?
E nessa rede social eu dava dicas, insights para os empresários, para os colegas, para os clientes. Então o pessoal ficava muito engajado, porque tudo que inspira as pessoas, que traz bem, automaticamente se torna um engajamento positivo. Então ela cresceu muito. Foi quando, né, eu tive um insight, as pessoas falaram assim: "Cara, coloca isso, faz uma blusa com essas mensagens motivacionais que eu acho linda e tal". Falei: "Legal". Aí até então era só um perfil motivacional, Involuntário. voluntário. Eu Era fazia tipo, porque eu vou fazer pra poder inspirar pessoas, por exemplo. exatamente. Aham. Mas dali eu sinto que já era um propósito de Deus sobre a minha vida. Eu estava fazendo algo para servir o próximo. Uhum. E é aí que começa algo de Deus. Por quê? Quando você faz para servir o próximo de forma inconsciente, você está servindo a Deus. Sim. Então, automaticamente, ele me conectou com pessoas, com lugares aonde eu conheci a Boas Novas Church, né? E eu sou membro até hoje de lá. Tenho você como amigo, onde eu conheci várias pessoas que me conectaram em funcionar mais ainda a minha empresa. Então, eu tinha a rede social e eu ainda era o bancário, né? Eu não estava totalmente como empreendedor. O que que eu fiz? Comecei a conectar com pessoas certas, lugares certos, e eu me conectei a vender peças de roupa da Buster. Foi, assim, incrível. Aí comecei a fazer umas estampas, comecei a estudar marketing, rede social, brand, como é que posiciona a marca, como é que fala. Eu fui para dentro do marketing, Mas isso você ainda estava ligado ao banco. estava ligado ao banco. Aham. Mas sabe quando você põe o pé assim ali, E você gosta. eu vou ficar aqui, mas eu tinha um medo, né, não queria queimar carroça ainda, né, por Sim. dizem. Aham. Então eu estava um pouco receoso, será que é isso mesmo, será que é aquilo mesmo e tal. Mas eu creio que é igual eu te falei, quando Deus está no meio, meu irmão, né, a gente coloca o pé e ele coloca o chão. Sim. Então, foi através da igreja, foi através de Deus, que realmente ele me conectou a esse propósito lindo. E a Buster cresceu de forma exponencial. Criei as blusas, estourou. Né? Até brinco que chegava lá na Boas Novas, todo mundo tava com um foguetinho aqui na nuca, que era da Buster pra cima. Aí me apaixonei, falei, é isso. Então me conectei com outros clientes, né? Conectei com grandes empresários, sempre tive facilidade de conectar com pessoas grandes, por conta da minha experiência no banco. Né? Sempre dava ali com ticket alto de clientes. Sim. Então, para mim, isso era tranquilo. Então, comecei com a Buster aí. E aí me conta aqui então, agora eu quero conectar o fio agora. Sim. Que hora você virou e falou assim: "Não vou ficar mais no banco, vou dedicar ao meu sonho, ao que tá queimando aqui, ser funcionário não é mais a pegada e vou investir", e investiu em quê? É. Então, eu até respeito quem é bancário, eu sou muito Sim, ao banco. Eu acho que o banco foi para mim uma escola. sim, Uma estamos de falando na verdade, até bom deixar claro, nós estamos falando da sua virada de chave, não que o exatamente. banco seja algo ruim, de forma alguma. Sim, mas era algo que ardia no meu coração de ser empresário. E eu sempre sonhei, tinha uns 10 anos que eu sonhava em ser empresário, mas eu nunca sabia qual estratégia utilizar. E o que fazer? E o que fazer, com Ah, quem eu devia falar. Então, a Boas Novas, ele é a entrada da minha caminhada cristã, quando eu batizei, quando eu comecei a realmente renunciar às minhas vontades, começar a aceitar as vontades de Deus, ele me conectou cada vez mais, me deu mais coragem em permanecer na Buster. Mas sabe o que me inspirou em permanecer e queimar a carroça que eles falam, e largar o banco? Porque o banco tem vários benefícios, sim. tem várias, como pode ser, eh, coisas boas que tem ticket, tem várias coisas. É uma carreira só, né, É uma você já carreira de tinha. história, exatamente. Foi quando parece que Deus te coloca numa construção. Ele vai te colocando num certo cenário, que é aquilo ali que você vive ou não. Então eu me senti acuado por Deus num bom sentido. Uhum. Foi quando as coisas começaram a acontecer muito rápido pra mim. Eu me via como um bancário, mas já me via conectando com empresários. Aí até uma dica que eu dou para as pessoas que querem ter uma virada de chave, quando Deus ele quer mudar você de fase, que te conecta com pessoas que estão acima da fase atual que você está vivendo. Uhum. Então, tem uma passagem, na Bíblia lá que fala que quando, tem Davi, ele encontra com Jonatas, ele ainda não era rei. Jonatas era filho de quem, mano? Jonatas era filho de quem? Boa pergunta, de onde era de quem? Nó, fugiu. Saul, olha aí. Jonatas era filho de Saul. Então quando ele encontra, né, com Jonatas, Jonatas transfere a farda dele e dá as armas dele para Davi. O que que aquilo quer nos ensinar? Ele nos ensina o seguinte: ele quando você está mudando de estações, Deus te conecta com pessoas que vão te ajudar a você mudar de estações.
Então, quando eu fiquei com o empresário, eu falei: "Gente, que coisa louca, que coisa assim, que tem um propósito". Então eu me sentia coado, falei assim: "Cara, é tudo ou nada. Se eu não apostar naquilo que Deus tem confiado em mim, eu não vou ter como conviver novamente com esse propósito, eu não posso mais deixar escapar". Hum. Vou falar que é fácil? Não é. Mas quando você, igual eu comentei, você tem um propósito, você dá dentro de um plano de Deus pra sua vida, tudo se torna leve e fácil. Quando você não mira mais a prosperidade financeira, mas a prosperidade espiritual e ajudar pessoas, tudo acontece automaticamente. Então, o que que Deus fala comigo? Você serve tantas pessoas, por que eu não vou servir você um pouco? Ué, pra mim foi fácil? Não, mas foi necessário. Eu acho que é necessário. Qual foi o primeiro ponto aí? Aí você decidiu, você saiu do banco. Aí, para você ter o conhecimento que você tem para para chegar até aqui. Sim. Que co qual o que que você fez? Me conta aí. Então, quando eu saí do banco, eu ainda estava com a Buster, né, em paralelo, né, tinha um banco, trabalhava com a Buster ali no meio período, né, chegava em casa, tinha que trabalhar, me dedicar. Aonde eu vi que estava ficando sério, quando eu tive que atender um cliente, né, que é jogador do Atlético, Vargas Toxato, todo mundo sabe, onde ele me chamou para fazer a marca de roupa dele. Uau! É. Então você já começou, né. Mas por que que eu comecei e eu cheguei a esse patamar? Porque tudo que você faz hoje tem que ser com muito carinho e dedicação. Eu era um cara que, quando eu queria fazer algo, eu fazia com muito detalhe, eu fazia com muito capricho. Então, e é uma das coisas que eu falo, hoje você tem uma vasta concorrência. Sim. Você está entrando num mercado competitivo. Se você não tornar isso, né, tornar um diferencial para você estar nesse mercado, você vai ser só mais um. Então, antes de eu entrar no mercado de roupa com a Buster, falar assim: "Ah, coloca a roupa lá", é fácil. Mas eu tenho que estudar, aonde eu tive que estudar, entender o mercado, entender o marketing. E o Vargas foi um cara que me ajudou, porque eu tive que aprofundar. Então, dentro desse período que eu fiquei com o Vargas, recebi várias propostas, porque estava fazendo um serviço muito bom. Aonde eu formei em marketing, aonde eu fiz, né, curso na V4, aonde eu me especializei. Então você voltou para o banco para estudar, Exatamente. Falou né, o banco pode dizer, você teve de sentar para aprender. exatamente. Então eu voltei ali como aluno, realmente tive a humildade, que isso é muito difícil para pessoas que já estão né, num patamar de vida bom. Pensar: "Ah, tem que é necessário às vezes você ter que recuar para dar mais 2 passos à frente. É Uhum. normal, não tem problema". Então eu tive a humildade de reconhecer, eu preciso ter humildade de servir o próximo. Então foi algo que eu aprendi. Então quando eu me conectei ali com vagas, eu vi as pessoas me procurando, porque eu fazia um serviço de excelência, falei: "É isso que eu quero fazer". Uau! Então eu comecei fazendo consultorias de marketing, depois eu comecei a abrir devido às solicitações dos nossos clientes. Amigos, empresários: "Cara, faz serviço pra mim, faz serviço pra cá". E eu vi que automaticamente estava crescendo. E não tem como quando a mão de Deus vem, né, não tem como, ele te impulsiona automaticamente para o propósito dele. Nesse período aí desse início, deu medo? Muito, é normal. Eu acho que se não tiver medo, e eu vou te falar, o medo você tem que tornar como um aliado para você. Eu falo que o medo, ele é a melhor pessoa para dizer o que Deus tem para você. Ou você tem medo de algo, é porque é algo de Deus querendo apresentar a você. O medo é como se fosse um gatilho negativo na sua vida. Mas se você entende, espera aí, eu tenho as pessoas, eu tenho estrutura, eu tenho o lugar, eu tenho Deus do meu lado, eu ainda estou com medo, espera aí. Se esse medo tá me dizendo que é algo que vai me trazer, às vezes, né, um avanço, vou romper mais, vou trazer isso como a favor de mim. Então o medo, quando ele aparece, você tem que tornar isso como um aliado seu, sabe. Na verdade, a gente pode olhar o medo como um termômetro, né, Exatamente. porque ou algumas pessoas paralisam, outras pegam o medo e vão para cima. Então você tem que entender qual é o termômetro disso, eu tô parando ou isso aqui tá me fazendo avançar, e se eu tô parando, espera aí, por quê? O medo não é para parar, o medo eu acredito muito no medo, Rodrigo, como uma forma de você olhar para você: "Espera aí, isso aqui não dá". Sabe aquele termômetrozinho quando liga, você vê assim: espera aí". Um exemplo, um cachorro bravo. Você tá entrando numa casa que você não conhece, aí de repente você já escuta um latido forte, assim: "Ó, o cachorro deve ser grande". Aí aquilo dali já te dá medo, você assim: "Opa, espera, eu não vou seguir não, eu vou voltar". Eu acho que o medo serve pra isso, pra te dar essa baliza do que é medo mesmo e você não vai mais, ou você retrocede. Agora
Quando você escuta um latido e você sabe que é um pincher, na verdade esse um pincher é mais perigoso, Pois é. porque o latido forte, né. Mas que você identifica que às vezes é um latido mais fraquinho, aí que você vira e fala assim: "Espera aí, é É, pra ir, vambora". sim, O medo não pode é nos parar, exatamente. porque quando você vê as pessoas, quando elas querem empreender, elas: "Eu não tenho recurso". Eu não tenho capacidade, eu não tenho a expertise para aquilo, eu não tenho funcionário, eu não tenho lugar. A desculpa é gigantesca aí, né. É. É porque automaticamente o medo não pode se tornar maior do que o seu sonho, não pode. Muitas das vezes, essas desculpas nós criamos para nós mesmos, e são setas, são pensamentos negativos para você não viver aquilo que Deus tem para você. Então, não vou negar, igual eu comentei com você, a gente tem perguntas, tem medos, receios, mas se a gente pegar essas perguntas e ter resposta que há um Deus que vai nos ajudar, vai nos fazer prosperar, nos conectar, a gente vai com muita mais fé, com muito mais coragem, temos, né, capacidade de superar aquilo. Sim, Então eu acredito que o medo não pode ser maior que o seu sonho, nunca, nunca. Se o seu sonho é real, eu acredito que é um sopro de Deus para você e em particular com você. Então, cara, acredite. Claro que se você tem que ir com consciência, de forma organizada, né, sabendo, porque não tem como também, ah, vou largar tudo e tal, e vou viver numa aventura. Não existe sim, aventura. sim. Empreender hoje no Brasil é algo sério, sabe? Mas se você tem pessoas, tem as estratégias, ideias certas, os lugares certos, você pode ir com segurança, entende? Sim. O pessoal que tá em casa nos assistindo, desde o início eu tô falando que aqui é o local de aprendizado, é de aprender. Eu queria que você falasse aquele pessoal dá uma dica, já vamos começar com as dicas. O que que você falaria para elas, para quem tá ali: "Eu quero empreender, mas eu tenho medo". Qual o que que você falaria pra essa pessoa? Eu acho que se é o seu sonho, a sua vontade de empreender, você tem isso no seu coração, cara, arrisca. Vale mais a pena você se arrepender, tá, por não ter arriscado ou você se arrepender por nunca ter feito nada. Então eu acredito que você tem que ir longe, você tem que alcançar e almejar coisas grandes, né. Mas é o que eu falei com o Jefferson, há tudo como pode dizer, uma organização, né. E conecte com pessoas. As pessoas certas vão te fazer, né, caminhar com mais segurança, vão te fazer também a ter decisões mais sérias. Então, para mim, isso foi fundamental. Empreender hoje é difícil? É, mas quando você tem as pessoas certas, tem a forma de empreender certo, tudo flui da melhor maneira possível. E tá tudo bem. Eu vou te falar, tudo que nasce grande, cara, é monstruoso. Não tem como você empreender no anomalia, não tem como você crescer, nascer grande e vai virar anomalia. Então é melhor você começar pequenininho ali, respeitando o seu espaço, tendo humildade, é um passo de cada vez e vai seguindo. E então agora vamos para dentro da comunicação. Show, bora. Me conta uma coisa, quero começar a vender algum produto. Que quais seriam os primeiros passos aí da comunicação para que as pessoas começassem a identificar meu produto ou para que facilite a venda desse produto? O que que você indicaria aí para começar? Primeiro, hoje a rede social, o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, todas as redes sociais é o lugar mais acessado, né. Hoje o Instagram, o WhatsApp são as redes sociais mais visitadas no Brasil. Ah, Então, hoje se você quer vender um serviço, hoje se você quer, né, se conectar com algum público, vender o seu produto, é necessário você estar na rede social. "Ah, Rodrigo, como?" De forma correta. Primeiro, você vai vender um serviço. Qual o motivo de você vender esse serviço? Você é autoridade? Você tem confiança naquilo que você vender? É algo que arde no seu coração? Tem um propósito? Por que que eu falo muito de propósito, gente? Sabe por quê? É uma coisa que eu carrego comigo. Se aquilo não é de verdade, tem prazo de validade. ah, Entende? Muitas das vezes as pessoas querem iniciar uma venda de serviço ou produto copiando o próximo. Mas eu acredito que você tem algo especial. Você carrega algo diferente do próximo. uhum. Então é se conectar na rede social, mas com um propósito claro. Eu quero vender tal serviço, comunicar com tal público e
fazer dessa comunicação clara que chegue para todo mundo. Uhum. Então, o primeiro passo é desenhar a estrutura do seu projeto. Por que eu vou fazer esse projeto? Isso vai impactar como a vida das pessoas? Esse produto vai gerar qual experiência para as pessoas? Estudar a concorrência. Primeiro, não é iniciar de imediato, não é iniciar na onda, não é fazer daquela motivação algo que pode se tornar algo sério lá na frente, você pode se arrepender. Uau. Eu acho que tem que ir um passo de cada vez. E aí, beleza, comecei. Eu entendi meu propósito e eu entendi por que essa marca vai existir. Qual rede social inicial você indicaria? Porque você há de convir comigo, porque alimentar um TikTok, um YouTube, o LinkedIn e um Instagram é pesado, irmão. Porque cada um é um estilo de vídeo, de foto, então alimentar tudo isso ao mesmo tempo não é brincadeira. Então, para mim que estou começando, qual você me indicaria para eu começar? Seria o mais acessível de todos, o Instagram hoje. Por que o Instagram? O Instagram tem várias ferramentas, tem vários tipos de formatos que você pode usar para poder aumentar o alcance do seu produto. Uhum, Tem o Reels, tem o carrossel que de forma aplicável, né, com música, tem um alcance grande, tem o feed. Então, o Instagram te dá todas as posições que você pode utilizar para engajar o seu produto ou serviço. Cara, eu não gosto de post estático, vai para o Reels. E eu não gosto de Reels, vai para o estático. Então, o Instagram ele te dá uma base fácil e uma base conhecida, onde todo mundo está no Instagram. sim. Eu falo que hoje o Google é também muito importante, mas as pessoas acessam o Google para ver se realmente existe lugar. Legal, existe. Por exemplo, você gosta muito de pousada, por exemplo, Ouro Sim, Preto. ok. Você vai para Ouro Preto. Ah, quero olhar uma pousada X em Ouro Preto. Você vai lá no Google, jogou, pô, avaliações boas. Você automaticamente vai no Instagram para validar se ela existe de verdade. Sim. Não tem como. Então, o Instagram se tornou o braço do Google. Aham. Então, por isso que eu falo, a comunicação ela tem que começar da rede social base, que hoje é o Instagram. Não tem jeito. As pessoas validam você no Instagram porque elas esperam que você esteja lá pelo menos uma vez no dia. Pra falar assim, uau, ele tá lá. Se fizer, ele tá lá. Mas é chegar de qualquer jeito? Não. Aí é onde entra a construção da marca. Onde entra a construção da identidade visual. Sim. Então, cada um carrega uma estratégia visual diferente. Então, na verdade, além de estar na rede social certa, vou colocar que a inicial pode ser o Instagram, eu preciso ainda de ter um trabalho bonito, eu preciso de entregar algo que as pessoas vão querer comprar, né. É, Porque às vezes você abre o Instagram de umas empresas e fala assim: "Meu Deus, essa foto horrorosa, que fala estranha dessa pessoa", às vezes torto, sem a pessoa se preocupar com a estética dela. Às vezes vamos dar um exemplo, às vezes tá vendendo um bolo, é, mas ela tá o bolo tá maravilhoso, mas a pessoa que tá mostrando o bolo tá ali atrás, não se preocupou com a estética dela também, que conta um todo, é. né. Vou exemplificar isso. Eu tô aqui com a minha esposa linda, ela tá aí nos bastidores. Ela que me ajudou. Esqueci do Saul, gente. Como é que esquece? Meu Deus. Graças a parceiro enrolaram. A gente foi pra Maceió. E olha como é que é a importância do Instagram, bem apresentável, funciona, que é algo sério. A gente chegou numa praça de alimentação, a gente queria comer hambúrguer. Uhum. Quais hambúrgueres hoje tem que você indica? Passamos lá para um morador. Ah, cara, tem aqueles dois ali. Tem 2. Como é que eu vou validar isso? Ah, vamos na rede social. Tinha um que tinha a rede social tacada, irmão, de qualquer jeito. Há 2 hamburguerias. 2 hamburguerias, vamos visitar lá as redes sociais de Sambu? Vamos no hambúrguer X. Lá tava atacado de qualquer jeito. Falava de tudo menos hambúrguer. Tinha meme, tinha tudo, mas não vendia hambúrguer. Aí você ia na outra rede social, e tinha uma foto de um produto, do hambúrguer bonito, tinha os bastidores do cozinheiro fazendo o hambúrguer, tinha fotos da marca, tinha algo bem estruturado. Aí eu te pergunto, qual que você vai? Bem estruturado. Um bem estruturado. Então, é por isso que Pode nem que seja o melhor, né. não pode ser nem o melhor, mas ele vai te instigar a ir lá, visitar e comer. Por quê? Aí você entrou num detalhe muito importante. Brand bonito não salva produto ruim. Uau! Essa é boa. Por quê? Pode ter a melhor performance visual, a melhor performance instagramável, mas chega lá com um hambúrguer ruim. E aí, qual que é a experiência? Que mu Queimou, não volta mais e pior,
Você nem indica lá, não vai. Ela vai falar é mal ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o brand tem que estar conectado com a experiência junto ao cliente. Então, voltando para essa performance visual que eu falo dentro do Instagram, dentro de qualquer coisa, a gente tem que construir essa autoridade. Hoje o Instagram, quando você fala comigo, né, a respeito que eu construo vários empresários dentro da rede, né, social, são empresários grandes, são empresários que precisam de ter uma comunicação clara, uma comunicação, querendo ou não, de autoridade. Porque isso aqui, eu vou falar uma coisa aqui, pode até gerar um gatilho aqui, mas é a verdade. Na Buster, antes de eu vender engajamento, eu vendo autoridade. Por quê? O cara que vai no hiper de engajamento, ah, beleza, eu vou começar a fazer reels, memes, vou começar a fazer brincadeirinhas. Aí você tá no perfil de advogados. Você chega lá no sócio da advocacia, o cara tá lá com a musiquinha do Moeto, né? Tá tocando agora aí do MC, não sei o quê. E fazendo. Eu te falo, qual a imagem que você tá passando pro seu cliente? Você tá passando uma imagem de brincadeiras. Então você vai se tornar o super vai se tornar um playground. Eu falo que é um playground. As pessoas vão lá, vão curtir, vão brincar, vão sorrir, mas não vão comprar. Por quê? Elas estão vendo que você é como se fosse o quê? Um brincalhão. Não leva a sério a imagem que você quer construir. Então, algo na Buster, uma das coisas que nós temos como característica, antes de vender engajamento, é vender autoridade. Porque não adianta você ter 10.000 pessoas visitando seu perfil, mas 10.000 só para brincar e sorrir, comentar. Agora, se tiver 100 pessoas de visitando seu perfil, mas as 100 pessoas dessas estão comprando porque você vendeu de forma clara o seu serviço, é muito mais vantajoso. Então quer dizer que a pessoa tenha uma rede social com 100.000, 200.000 seguidores, que ela tá ganhando do que de quem tem 20. Exatamente. As Às pe vezes ela até vende mais ou ela até tem mais autoridade, né, do que quem exatamente. tem 200. Criar engajamento, criar, números é muito fácil. Tem, quero engajar rápido, faz uma gestão de tráfego, começa a fazer realmente mas fazer vendas, gerar autoridade, é porque as pessoas viram para mim e falam assim: "Ah, eu quero um perfil igual do Pablo Marçal, igual do Marcos Paulo", mas os caras esquecem que eles estão lá há anos no mercado. Os caras começaram há muito tempo, irmão, você tá começando agora, vamos um passo de cada vez? Primeiro as pessoas têm que saber quem é você e qual autoridade que você é. Que vende o serviço ou atende um produto. Depois a gente pensa em avançar um pouquinho mais. Mas primeiro você tem que construir sua cadeia de público, de clientes. Então a gente tem que tomar certo cuidado. E eu quero trazer um acalento para essas pessoas que falam assim, eu até postei há pouco tempo no meu Instagram, assim, cara, nossa, bateu só 100 visualizações meu Reels. Cara, 100 visualizações é uma sala inteira. Sim. Vamos 1.000 visualizações. Pra quem é da Boas Novas sabe, 1.000 visualizações é a igreja inteira. Sentada em pé, são 1.000 pessoas vendo seu produto. Aí eu te falo, você tem 1.000 pessoas vendo seu produto, você tá lá fazendo assim TikTok ou você tá vendendo seu produto? Qual que é a tendência de vender mais? A que tá dançando ou que tá falando sobre algo sério? Pensa, quem tá falando com certeza. Quem tá falando sério, entende? Então a gente tem que também parar com essa percepção, eu quero bater 100.000, 200.000. Tem rede social que a gente cuida que bate 1.000.000 por mês de views. Mas é necessário o quê? Construir uma autoridade, foram anos, não foi algo assim, de um dia para outro, sabe. As pessoas têm que entender e valorizar um passo cada vez. Poxa, bateu 100, uma sala inteira. Ô, bateu 1.000, poxa, é um teatro inteiro, é uma igreja inteira. Nossa, bateu 50.000, irmão, você bateu um estádio lotado te vendo, cara. É, isso aí. Entende? E automaticamente você vai construindo a sua imagem, fortalecendo, porque senão, lá na frente pode se arrepender. Continuando dentro dessa linha aí de a de construir uma marca para as pessoas que estão nos Exa assistindo, a gente montei meu Instagram. Uhum. Como que eu vou trazer autoridade? Qual dica que você me daria? Eu sou vamos pensar numa pessoa fictícia aqui que tá vendendo bolo, falei lá no início. Como que essa pessoa traz autoridade dentro do Instagram dela lá? Primeiro, autoridade tem a ver com um diferencial seu, tá. Você só constrói autoridade dentro daquilo que você é bom, tá, dentro daquilo que você é expert naquilo. Uhum. Não tem como eu querer construir uma autoridade sendo cópia de outra pessoa, entende. Então as pessoas confundem autoridade em ser cópia de uma outra pessoa que já é autoridade naquele assunto. Eu quero saber do seu diferencial. Eu quero saber
O que que nesse bolo você faz de especial que os outros não fazem, entende? Essa é a maior autoridade. Então, antes da gente iniciar qualquer projeto, eu quero entender você. Eu quero entender o manifesto da sua marca. Poucas pessoas fazem isso. O que que é o manifesto? Qual que é a história da sua marca? Por que que ela existe? Vou dar um exemplo claro. Se Coca-Cola. Você gosta de Coca-Cola? Adoro. Todo mundo gosta de Coca-Cola. A zero. A zero. E a zero tá falando, né? Mas a Coca-Cola, olha pra você ver que legal. Antes ela vender o produto dela, porque ninguém sabe os ingredientes secretos que tem na Coca-Cola. Sim. Ela não vende o produto, ela vende a emoção, ela vende o sentimento. Por quê? Por que que a Coca-Cola, quando ela faz uma propaganda, ela não fala assim: "Minha Coca-Cola é feita com X produto, tanto percentual disso, pá-pá-pá". Não, ela vende a Coca-Cola com pessoas felizes, numa mesa, família reunida. Isso. Ela vende união, né. Ela vende a história, ela vende o motivo dela existir. E por quê? Emoções conectam mais fácil do que coisas físicas. Então, quando você traz um produto, ou um serviço, ou um bolo, beleza, um bolo, ele segue uma receita padrão, entende? Mas entende que tem o seu dedinho ali, algo especial, o porquê fazer o bolo, Uhum. qual que é a história desse bolo, qual que é a história da sua marca. Então, todo mundo sabe, Coca-Cola, Natal, Natal, Coca-Cola. Festa de família, domingo, franguinho assado, Coca-Cola e manda. Sim, Olha pra você ver a conexão. sim. As pessoas compram não porque só ela é boa, porque tem muita gente bom. Uhum. Tem a Pepsi que eu sou fã, tem o Guaraná que eu sou fã, mas comprar Coca por quê? Me lembra união, lembra família. Então autoridade tem a ver com o diferencial e o propósito da sua marca. Então, se a pessoa, ela tem uma história que é clara para ela, ela precisa de externar isso para que ela construa autoridade em cima disso. Exatamente. Ela tem que aprender a falar da sua história. O que vem de hoje? Storytelling? Sim, são histórias. O que que vem de Rodrigo? Por que que todo mundo chama de Buster? Por que que eu chamo de Buster, Buster? Até meu nickname é Buster. Mas é porque as pessoas sabem quem me conhece e quem convive comigo, os meus clientes, meus amigos, eu sou um cara que gosta de impulsionar as pessoas. Sim. Então, quando as pessoas olham para a coisa, elas não olham como uma agência de marketing. Elas olham como um parceiro que vai ajudar a construir os sonhos dela. Uau! Então, não tem como a gente ser mais um. Eu já rejeitei propostas que chegarem para mim e falaram assim: cara, você tem que ser uma agência de marketing que faz isso aqui. Não, porque eu sou especialista em impulsionar o sonho das pessoas. Se vai ser através da construção da marca, positivo. Se vai ser através, né, de uma gestão de mídias sociais, positivo, é mais que uma obrigação. Mas o mais importante, essa pessoa saber que ela tem confiança em mim impulsionar a marca dela. Sim, Entende? sim. Olha o diferencial. Qual que é a Buzz? É uma agência de marketing de gestão de mídias sociais que faz identidade visual. Uma Mais uma na o que é a Buzz? A Buzz é especialista em transformações de realidade, e posicionar sua marca nas mídias digitais. uau! Se é seu sonho, vamos tornar realidade. Porque o seu Te vacina. porque o seu sonho é meu sonho, sabe por quê? Eu falo isso em toda reunião. Eu chego pro meu cliente e falo assim: "Cara, o seu sonho tem que dar certo". Ele: "Por quê?". "Porque o meu também tem que dar". Então nós estamos entrando aqui como parceiros. Não tô entrando aqui pra tomar o seu dinheiro, não tô pra tomar Sim, o seu tempo, porque você é empresário. sim, sim. É bom você ter comentado sobre isso. Me responde uma coisa, como que a pessoa, ela tá lá querendo investir, ela já entendeu que ela cresceu, ela precisa de investir nas mídias sociais dela, só que para o empresário, muitas das vezes, cuidar das redes sociais e ainda cuidar da empresa, às vezes é muito trabalho, às vezes ela acaba sempre deixando em segundo plano nas mídias sociais, né, que é de onde muitas das vezes vêm os clientes dela. É. Aí como que as pessoas identificam uma empresa que elas podem confiar? Porque temos muitos aventureiros, Tem. né, pessoas que não estão nem aí com o dinheiro das pessoas, é com o suor dela, né, porque não é só o dinheiro ali, é o suor, é o trabalho delas. Como que elas identificam, é uma empresa séria? E segundo lugar, já façam um marketing, amigo. Legal. Sabe o que eu gosto de falar da Bança? Ela hoje todos os nossos clientes são 100% de dedicação. Ó, 100% de dedicação. Por que isso? As pessoas só indicam o que é bom e confiar. sim,
Então, o que se torna a Buster confiável e as pessoas fazem valer a pena investir? Porque nós fazemos uma técnica que poucas agências fazem, é o tal do over delivery. Eu entrego sempre além do que eles esperam de mim. E outra, infelizmente, quando eu entrei nesse mercado de marketing, eu vi muita agência sendo desmerecida por falta de processos claros, falta de coisas pequenas. Foi quando eu entendi, falei assim, marketing não é só criar uma arte bonita. Marketing tem que ter processo, tem que ter estratégia. O cliente ele tem que ter conhecimento do que vai ser feito na rede social dele. O cara tem que ter segurança do que vai ser feito. Sim. E como é que eu faço isso? Uma das minhas primeiras reuniões quando o cliente fecha comigo, eu não posso no outro dia. O meu cliente, ele entra com um processo de incubação de 10 dias úteis para dentro da minha agência. Por que isso? Porque eu estudo o meu cliente, eu entendo a dor dele, eu falo aonde ele quer chegar, aonde ele pode chegar, eu trago para ele a materialização de como vai ficar a rede social. Aí você pega o antes e depois da pança, é nitidamente transformador e inspirador. O cara vai fazer isso aqui na rede social, pô. Então, o fazer investir é primeiro quebrar essas coisas que ficaram para o marketing, sabe, desmerecer o marketing. Mas eu entendi, tinha muita agência fazendo pouco, e aí é coisa padrão, você entende? Então eu trouxe Mais do mesmo. então eu trouxe uma gestora de processo que cuida dos meus clientes. Ela entende marketing? Não, ela entende processo. Ela tem o designer thinking que sou eu, tem mais uma pessoa que também pensa no designer thinking não é criar o design, não é criar um feed bonito, é criar o sentido daquele conteúdo. Então, na parceria o cara sabe que tá levando um Rodrigo, tá levando uma gestora de processo, tá levando um social media, tá levando um design. Então quando eu falo assim: "Uau, eu tô pagando é barato por isso que tá me falando". E a indicação. Então a indicação, ela é muito positiva. Na verdade, você gera autoridade na indicação. Exatamente. Então as agências de marketing já estavam pecando muito, cara. Eu pegava cada situação e assim, não quero ser antiético, mas, cara, tem como fazer certo de forma simples e organizada. É que só basta querer. Uhum. Então, falando sobre investir inicialmente e depois, o cara fala assim: "Ah, tô investindo aqui e tal". Por que que não calma, primeiro você tem que construir a sua casa. Sua casa tá toda desarrumada. Sim. Então, não adianta eu chegar aqui, começar a fazer conteúdo e amanhã colocar R$ 1.000 de tráfego, que vai chegar aqui uma casa bagunçada. Então você precisa primeiro ganhar confiança. Uhum. Ganhar confiança com a coisa. Organização, processos, conteúdos limpos, claros, templates exclusivos. Nós não repetimos, tá? Um diferencial nosso. Nós não repetimos artes. Você nunca vai ver uma arte parecida com outro cliente nosso. Cada um carrega uma identidade visual exclusiva. É um diferencial. Porque você vai hoje na internet, você vai um tanto de pack, né? Sim, Eu trabalho com muito advogado. Mais de 50% dos meus clientes são advogados. sim. Você vai hoje na arte, fala, compra aqui um pack sim de 100 artes editáveis do Canvas. Sim. Cansei de ver isso aí. Ah, Mas não, nós saímos desse padrão. Nós temos um diferencial pro cara. Dá até briga. Briga entre um cliente e outro. Fala assim: "Ó, tá parecendo quanto?" Falei assim: "Mas você explica calma". E não é assim. Porque nós trouxemos e cuidamos dos nossos clientes, das nossas redes sociais. você respeita a identidade desse fato. Exatamente. É o básico, entende? Então por que que eu vou interferir em uma identidade visual que foi criada com tanto carinho para esse cliente? Sim, Não faz sentido. verdade. Então eu respeito a identidade visual dele e a gente permanece ali trazendo algo de diferente. Uau, legal. Vou nem te perguntar como que faz para encontrar uma agência de comunicação, que depois dessa explicação toda, eu só iria para Books. Ah, Eu não iria para outra empresa, né. com certeza. Rodrigo, você comentou muito sobre Deus. Amém. Você qual que e da Boas Novas Church, que é uma igreja evangélica aqui de Belo Horizonte. Sim. Me conta uma coisa, qual o peso nas suas escolhas até hoje tem Cristo? Que horas que ele entrou aí na sua vida? Então, ele entrou na minha vida em 2021, né. Eu realmente a gente chega na dor, né, entrei ali na Boas Novas, eu estava muito indeciso o que eu queria pra minha vida, e eu estava igual brinco com o Rafa, com alguns amigos meus, a gente estava meio que no lamaçal do pecado. Aham. Estava muito vazio. Eu lembro da primeira pregação que eu escutei na Boas Novas, foi do Jackson Marques, né, falou sobre o olheiro. E aquilo ali mexeu comigo, como eu estava precisando de algo novo, eu falei: "Vou abraçar isso aqui com muita garra". Sim. Então eu levei, peguei minha esposa
em praça, vamos lá aceitar Jesus e vamos ver essa vida nova. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo com a gente de forma especial. Qual que era a religião antes? Católica. Católica? Na verdade, eu vou te falar que eu era católico, era do reiki, eu era espírita, eu ia no Pai Guanabara pra tomar passe, era loucura inútil. Respeito a todas as religiões, tá, mas eu tô estava indeciso, eu não sabia o que queria. Nenhuma satisfez, né, porque é muito bom, é muito importante a gente falar que, independente da religião que a pessoa ela aceite, a gente respeita todas, ela tem que se sentir completa com aquilo, né. Exatamente. E foi o que você encontrou na Boas Novas. Foi o que eu encontrei. É aquele vazio que só Jesus preenche. Não tem mais ninguém. Eu encontrei da Boas Novas e eu fiz algo que pra mim foi a minha virada de chave. Foi voltar a servir o próximo na essência. Sim, Então eu voltei pra Boas Novas, comecei a servir o próximo, comecei a servir meu pastor, comecei a servir a igreja. E algo que eu precisava respirar um pouco da humildade, sabe? Algo de descer um pouco, uns degraus, onde eu tava com o orgulho lá em cima. Eu acho que aí era a minha maior ferida. sim. Foi onde eu me reconectei. Foi tanto que foi nessa transição minha que eu consegui conectar pessoas que me conectou com o propósito que eu tô vivendo hoje. E isso então, na verdade, essa Cristo, né, não vamos tirar a religião do meio, Cristo que só te mostrou o verdadeiro lugar onde você devia estar, que é montando a booster e É, funcionando. sim. E é uma das coisas que eu falo, Deus me deu a Buster, sabe, mas eu nunca esqueci de cuidar das coisas de Deus. Porque muitas das vezes, né, a gente vai pra igreja, e a igreja querendo ou não, quando Deus ele conecta com você, não tem como você não ser transformado. Sim, Coisas começam a acontecer de forma milagrosa na sua vida, você começa a viver milagres, você fica extasiado. E muitas das vezes nessa êxtase que você estava, você acaba esquecendo de quem te deu tudo aquilo que você está vivendo. sim. E eu não. Cara, o que que eu fiz? Eu recebi a bênção de Deus, mas eu caí mais para dentro de Deus e da igreja. Uau. Então hoje, eu falo igreja porque é o lugar onde eu consigo servir a Deus de alguma forma. Tipo assim, você foi tão grato comigo, o mínimo que eu posso é servir você de alguma forma. Às vezes a gente tá vivendo coisas que nós pedimos, e quando Deus nos pede para viver algumas coisas dele, a gente: "Ah, agora não dá, deixa pra lá, amanhã eu vejo". E aquilo ali vai tomando de você algo que fica o tal do nada a ver, né. Sim, não tem nada a ver e tal. Mas enfim, quando chega o vazio novamente, é sempre bem de poxa. Então, eu nunca deixo de estar servindo a igreja, nunca deixo de estar seguindo o princípio, nunca deixo de estar servindo a Deus, porque é algo que me faz permanecer com os pés no chão. Então o sucesso da Buster, você alia ele a Deus? Aqui. Porque uma vez, Gerson, isso é algo que nunca falei esse podcast, né, em podcast. Uma vez eu perguntei pra Deus, falei assim: "Deus, a Buster é seu mesmo? Você que tá enviando a coisa pra mim? Essa empresa é coisa sua? Fala comigo". Me fala, porque eu tô aqui de frente ao computador do banco e eu tô com medo, cara. E eu tô receoso em querer avançar, porque eu tenho uma família, eu tenho minha esposa, eu tenho compromissos. E aí? Aí foi quando eu fechei meus olhos. Eu lembro dessa cena, eu fechei meus olhos, eu vi o foguete piscando lá no fundo, sabe. Foi algo que eu nunca senti. E assim, é algo que é inexplicável, cara. Eu acho que cada um tem uma experiência íntima com Deus. Pra mim foi através de um foguete. Quando eu fechei meu olho, eu orei, eu abri os olhos novamente, eu não via mais a varanda no apartamento. Eu vi um foguete lá no fundo decolando. Eu falei: "Cara, obrigado". Então ali eu decidi seguir realmente como resposta de Deus e hoje eu tô aqui, gravando um podcast. Porque a gente faz planos, né. Eu queria ser o quê? Bancário. Botar uma gravatinha, seguir com papelinho de gel, uma maletinha, mas hoje os bancários estão muito mais modernos, assim, cara, gravataram. Eu já tô aqui gravando um podcast e eu te falo, será que se eu não tivesse seguido o que Deus tem pra mim, eu estaria vivendo esse momento aqui? Acredito que não. Uau, uau. Nós estamos caminhando para o final. Uau, já Essa agora já? não, quando a conversa é boa, irmão, nem parece, nem parece. Que isso. Já tá fluindo, tá fluindo. A conversa é boa, nem parece que já tem tempinho, né. A gente se deixar, a gente fica aqui 3 horas. É, dá pra fazer, hein. Olha, não, eu sei que nós cantamos. Podcast do Vigilão. Meu amigo, me conta uma coisa, você falou muito de Deus, eu queria entender o seguinte, Jesus, Ó, em algumas passagens, Jesus vai curando pessoas, Jesus vai fazendo os milagres dele. Mas, em alguns momentos e por algumas passagens, ele vira para as pessoas e fala assim: "Você tá curado,
né, resumindo e colocando as palavras do Jefferson, você tá curado. Vai, mas não conta nada pra ninguém. Uhum, É o que normalmente ele fazia. uhum. Me veio a pergunta do seguinte: Jesus, ele era marqueteiro, Rodrigo? Me conta isso. É, essa era a pergunta Do milhão. do milhão. Eu vou até pedir desculpa aos religiosos, porque é algo que eu vou falar, que muita gente pesa sobre a fala. Mas o que eu quero falar aqui, Jesus não é que era marqueteiro. Jesus ele tinha uma sabedoria divina que ele usava técnicas de marketing sem ele saber, que automaticamente fazia que a mensagem dele, o nome dele, ficasse Difundido. difundido há mais de 2000 anos. Sim. Então, automaticamente, esses gatilhos que Jesus utilizava, hoje você que trabalha com marketing empresário, Jesus utilizava. Eu quando eu construí minha jornada cristã, eu comecei a criar uma teoria. Tudo que a ciência diz que é verdade hoje, a Bíblia já dizia há muito tempo. Nós temos aquele Daniel Goleman, Sim. que fala sobre a questão da inteligência emocional. Eu faço para você e vou explicar com Jesus Mateiro, vocês vão entender todo o contexto. Ele fala que a inteligência é sobre a inteligência emocional e ele vai para as universidades e fala sobre o autocontrole. Hum. Na Bíblia é domínio próprio. Então, a Bíblia já dizia sobre isso. Então, quando eu falo se Jesus era marqueteiro, eu vou trazer para você 3 fatos, aonde você vai ver que Jesus usava gatilhos para que a mensagem dele ganhasse espaço. E, vou te falar, tem 2000 anos. E Jesus está aí e é o nome mais falado até hoje. Por que será? A Bíblia é a mais vendida, é o livro mais vendido do mundo. E o nome dele é o mais falado. Tem um testamento para ele. Por que será? Será que ele construiu isso à toa? Nada não, porque quando ele veio, estar conosco aqui, ele se fez homem. Sim. Ele foi limitado igual eu e você, em certas ocasiões. Ele tinha dons, ele usou, mas certas coisas era limitado. Então, eu falo que tem 3 fatores e eu quero que você que está me assistindo, anote aí. Primeira coisa, Jesus era estrategista. Quando a gente fala da Bíblia, a gente lembra de quais capitais? Jerusalém, Jerusalém. que é a capital espiritual, e Roma, que é a capital política. Uhum. Então, por que Jesus, quando ele ia pregar a mensagem dele, ele não estava nem em Jerusalém e nem em Roma, que ele foi para Cafarnaum? Sabe por quê? Enquanto eles estavam preocupados em ganhar pau, aonde as cidades eram as mais, acessadas, onde tinha pessoas querendo ganhar pau, Jesus estava preocupado em trabalhar e compartilhar sua mensagem. Cafarnaum é como se fosse um ponto de conexão. Para você seguir para outros países, você tinha que parar em Cafarnaum. Era Um um ponto ponto de partida. Era o ponto de partida, chegar. É como se tivesse assim: "Eu vou para São Paulo, eu tenho pedágio, eu tenho que passar aqui para eu poder chegar em São Paulo". E assim era. O Jesus estava em Cafarnaum de forma estratégica, porque ali as pessoas tinham que alcançar outros países. Então ele tinha que passar em Cafarnaum. Uhum. Estava lá Jesus pregando, falando sobre o evangelho. Ele estava construindo a sua mensagem. E pessoas que saíam para todos os cantos, inclusive Jerusalém e Roma. Entende? Então, se ele estivesse só em Roma, se ele estivesse só em Jerusalém, ele estava falando só para quem estava em Roma, para quem estava em Jerusalém. Não estava em Cafarnaum. Aí eu falo, o lugar, ele tem que ser estratégico. Tem pessoas que não alcançam sucesso porque não estão em lugares estratégicos. Não adianta você ser bom, inteligente, você ser o cara. Irmão, se você estiver no lugar errado, Ah, nunca vai acontecer. verdade. Então, eu falo que é comigo. Por que eu não me tornei empresário antes de ter conhecido Jesus? Por que será? Eu só me tornei depois que eu conheci. Porque ele falou que naqueles lugares que eu frequentava, e com as pessoas que eu estava, para mim não seria um sucesso genuíno. Uhum. Não teria uma certa bênção. Isso daria uma maldição. Porque as pessoas que eu andava eram pessoas que tinham a mesma visão que era Cristo. Sim. Mas do nada, quando eu comecei a servir a igreja, eu falei assim: toma. Por quê? Eles sabem que eu estava num lugar de confiança. Ok. Estava num lugar estratégico. Então, aí eu me trago para o marketing, falando sobre isso. Às vezes você quer falar de um produto, um serviço, mas o seu produto fala para o pessoal do Instagram. Você está insistindo em falar no YouTube. Às vezes o seu produto fala no YouTube, você está insistindo em falar no Instagram. É por isso que muitas das vezes o seu produto não cresce, sua mensagem não cresce, ela não dissipa, ela não ganha volume. Uhum. Por quê? Você está falando no lugar errado. Sim, a estratégia tá errada. Estratégia errada. Segundo fator,
Jesus tinha o quê? Discípulos. Sim. Que Jesus tinha discípulos? Porque na Bíblia vai dizer que nós faríamos obras maiores que a deles. E os discípulos automaticamente também fariam. Porque naquela oportunidade Jesus estava, ele era limitado. Então ele falou assim: vou formar discípulos aqui e vou fazer vocês irem, seguirem com um propósito. O que eu trago nessa mensagem, nessa reflexão? Ninguém constrói nada sozinho. Verdade. E na vida empresarial, no marketing, tudo, você não constrói nada sozinho. Então, ele tinha discípulos e eram os caras. Então ele falava assim: ó, bom, tá na hora de vocês irem pregar boas novas, curar os enfermos, operar milagres, e vamos. Porque ele entendia que ele, na posição limitada que ele tinha, não teria tanto alcance. Então ele separou, poderia ir para o marketing, digital influência Uau! Jesus era um digital influencer. também. Porque às vezes sua empresa precisa alcançar um lugar que você não consegue alcançar. Você contrata um digital influencer e fala para ele: olha a minha mensagem. Fora que ele tinha um brand forte Demais, e muita autoridade. demais. Até mesmo para conquistar os 12 discípulos, né, que eles só ouviam falar dele, ele foi em cada um trazendo ali ele traz para cada um dos discípulos quando ele vai no encontro deles, ele traz para aquelas pessoas importância, que elas se sentem importantes, tipo assim, eu já escutei falar dele, agora ele tá É, aqui do meu lado, tô me sentindo importante. A essa- autoridade, porque eu já ouvi falar e gostava do que ele falava, então ele tá aqui. E com o que ele falava, eu vou também. exatamente. Então ele tinha essa facilidade. Eu acho que é incrível. Automaticamente, ele ganhava espaço, ganhava autoridade. E Jesus não era poderoso, cara. Uau, mas como assim? Ele era influente. O que tornava ele forte é a influência dele nas pessoas. Entende? A influência dele era tão forte que automaticamente se tornava poderoso na mente das pessoas. Ele se tornava visivelmente. A influência dele não era só falada ou era só proposta, ela era tangível. Você pegava na influência de Jesus. Meu Deus. Então, isso é a importância de você ser influente. Por isso que eu falo, mas se Jesus, você quisesse engajar, entrasse na modinha do de todo Das mundo dancinhas. das dancinhas. A autoridade dele pro pé. Autoridade aí. Então, por isso que eu falo, muito erro, às vezes, você querer tornar um engajamento um playground, mas você sai do seu personagem para agradar o próximo. E aí? Aí no fim nós chegamos pra sua opinião, mas cara, não tá dando certo. Claro, a estratégia era essa. Você mudou para poder fazer e agradar o próximo. Então, para mim, e chegando no último fato que eu acho que é incrível, hoje nós conversamos, eles usavam uma técnica chamada técnica contraintuitiva. Explica isso aí. Olha isso. Você falou uma coisa legal, Jesus chegava para as pessoas, curava as pessoas, falava assim: ó, pra ninguém não, viu? Fica caladinho, não conta pra ninguém, cara. Aham. Isso é uma técnica contraintuitiva, que hoje dentro do marketing, olha pra você ver, cara, quanto que isso é poderoso. Que no marketing a gente utiliza, gerando gatilho de exclusividade, confiança e automaticamente engajamento. Mas como assim, Rodrigo? Como que ele gera, se ele fala para não falar para ninguém? Cara, é a mesma coisa de falar assim, pra lançar uma mentoria, você começa a vender curso online de graça, PUC de graça. Você então, mas esse cara vendeu uma mentoria, depois você vende a sua mentoria. Primeiro, eu te dou, e é só para você, é exclusivo, tá? Aí você vai falar assim, cara, o Rodrigo tá vendendo uma mentoria, ele tá dando e-book gratuito. Vai lá, pega logo. Jesus era assim: "Eu te curei, tá? Não fala pra ninguém não". Os caras falam assim: "Cara, eu encontrei Jesus, velho. Se você ir atrás dele, ele me curou". Aham. Isso era uma técnica contra-intuitiva. Sim. É a mesma coisa que falar assim: tomar banho gelado faz bem. É bom, Não. mas faz bem, entende? Sim. Então as pessoas elas têm que entender Incentivasse o lado fofoqueiro das pessoas. exatamente. Se ativasse um gatilho de polêmica, Aham. ele faz isso muito bem. Sim. E as pessoas, cara, elas iam aguentar ficar caladas ali? Não. Elas iam falar assim: "Quê? Deixa eu falar, irmão. Jesus não curou, e falou pra não contar pra ninguém. Tô te contando aqui, é segredo". Sim. Isso era boca de sagola. Então tinha muitos seguidores através de Jesus. Sim. Cara, pra mim é isso. Então nós podemos resumir, nós já estamos terminando, infelizmente, Rodrigo, Ó, nós já estamos terminando esse bate-papo. Então nós podemos resumir que Jesus, então, era marqueteiro. é, ele era um cara muito sábio, né, ele era um cara muito sábio, ele usava o marketing e ele não sabia. Uau. E Ou muito sabia, né?
Ele usava e hoje nós usamos as técnicas que ele faz hoje. Antigamente nós utilizamos hoje. Porque afinal de contas, na Bíblia não existe nada de novo debaixo do céu, né? Exato. Então, com certeza, o marketing ali, ele já estava ensinando você, os marqueteiros, a trabalhar hoje, nossos marqueteiros, né? Isso. A trabalhar hoje, a usar as redes sociais. É igual eu comentei, a ciência hoje ela traz muitas verdades, Sim, mas são verdades que já estavam descritas na Bíblia, sim, verdade. entende? Tem coisa que está na Bíblia que hoje as pessoas estão utilizando, mas quando você vai ver lá, vou te falar aqui, Provérbios. Provérbios é o quê? É uma fonte rica de gatilhos mentais para coaches. Isso. Coaches pegam muitas coisas dentro de Provérbios. Salomão ensina muito sobre tomar conselho. José ensina muito sobre estratégia, sobre governar. Entende? Então na Bíblia já tinha muita coisa que assim, Manual, né? é o manual da vida eterna. Uau, meu amigo Rodrigo Puster, que conversa. Chegou ao fim. Já acabou. Sacanagem. Infelizmente. Começamos a aquecer agora já. Infelizmente, eu tô aquecendo os motores Amém. para decolar. Tá tudo é isso aí. O quente. Mas isso é bom, a gente ter chegado a esse nível, por isso é que a gente tá aquecendo os motores agora, porque eu deixo aberto para você voltar. Ó, eu volto se tiver o convite. Ah, não, já tá aberto o convite aqui. Se você que está nos assistindo agora gostou desse bate-papo, escreve aqui embaixo nos comentários que você quer o Rodrigo de volta. Se tiver muito comentário aqui embaixo, nós vamos trazer o Rodrigo e nós vamos trazer outras polêmicas, porque eu acho que na Bíblia existiam outros maqueteiros. Ah, gente, pra analisar aqui. Tem outros maqueteiros. Então, se você que está nos assistindo agora, quem que você acha que é maqueteiro? Primeiro você coloca lá assim: eu quero o Rodrigo Busser de novo, Rodrigo Busser de novo, e comenta. Quem que para você, além de Jesus, é maqueteiro também? Eu não vou falar, mas eu tenho algumas pessoas em mente. Tem. Verdade. Mas aqui, para a gente finalizar, a pessoa que quer viver um novo tempo. O que que ela precisa de fazer? É um novo tempo no come na empresa, ela quer sair da CLT e quer ir para o empreendedorismo e ela quer mudar de vida. O que que essa pessoa precisa de fazer? Gerson, na Bíblia vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o início. Uhum. E uma coisa eu aprendi durante a minha caminhada cristã, que propósito tem muito a ver com isso, com o final das coisas. E hoje, se você quer mudar de vida hoje, se você quer viver uma vida, né, diferente, quer viver um propósito diferente, muitos falam sobre o que é propósito. Sim, Propósito está conectado ao seu nível de servir o próximo. sim. Porque se você chega no final da sua vida, você construiu só uma herança e não deixou um legado, herança acaba, legado é para a vida inteira. Então eu penso muito nisso. Se você faz uma pequena comparação, o plano A que você vive hoje, o plano B de Deus que você tem hoje proposto por ele. Se um dos 2 pesar para a pessoa, que você vai impactar mais pessoas, viva ele. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu saí do banco, parei de servir o banco, eu comecei a trabalhar na Plus e comecei a seguir pessoas. Isso para mim não tem preço. Porque no final, irmão, o que vai ficar é sobre o que o Gerson fez para minha vida. Quantas pessoas eu impactei, quantas pessoas eu ganhei para Jesus, quantas pessoas, através de mim, estão vivendo uma vida transformada. Sim. Porque carro vai embora, dinheiro vai embora, conta bancária vai embora. O que fica é um legado que você vai deixar. Então essa é a dica. Tá na dúvida? Põe na balança. Se nessa plano D de Deus for mais interessante e servir mais pessoas, vai nele. Tenho certeza que Deus vai te honrar. Uau, meu Deus! Meu Deus, meu amigo, obrigado. Mas eu quero terminar com essa frase que o Rodrigo falou. Quando Deus quer te mudar de fase, ele te conecta com pessoas que vão te ajudar a mudar. É isso aí. Então, soma tudo que tem aqui, que você escutou aqui hoje. E se você está precisando dessa virada de chave, pega todas essas informações que você aprendeu aqui. E uma muito valiosa que o Rodrigo nos trouxe aqui, que foi sobre Jesus. Jesus, ele é muito importante nessa virada de chave. Aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na vida do Rodrigo, e a gente vê isso acontecendo na vida de várias pessoas. Porque nada melhor do que quem nos criou para nos levar para a próxima fase. É isso aí. Não é isso? Rodrigão, muito obrigado, meu amigo de coração, por ter vindo. Sucesso. Isso é incrível. Eu falei com você que esse quarto episódio estava incrível. É isso, meu amigo. Esse quarto episódio do nosso Pode Prosperar sobre comunicação foi incrível.
Tá cada um melhor do que o outro, Rodrigo. Estamos só evoluindo cada vez mais, porque a ideia é fazer com que você prospere. E a gente só prospera com conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente poder levar para vocês, mais você cresce. Então, fica ligadinho no quinto episódio, que também vai ser maravilhoso, porque nós só vamos bater recordes. Uau. Cada vez melhor. Cada vez melhor. O negócio é avançar, é foguete. É, Foguete avança, E a olha, gente cresce. foguete tem ré não, tá? O único foguete que tem ré é o Elon Musk, ele tá totalmente errado. Não, então, o nosso não. O nosso aqui Pra cima. é pra cima, é só avante. Bora. Exatamente, é crescer cada vez mais. Muito obrigado novamente, meu amigo. E você de casa, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal. Comenta aqui embaixo. O que você achou do Rodrigo Bustos? Você quer que ele volte ou quer que ele volta? Quem que você quer? Quem que você acha que tem um marqueteiro na Bíblia? Uau. Conta aqui que nós vamos trazer o Rodrigo e nós vamos continuar comentando sobre os marqueteiros da Bíblia. Uau. Duvido que você sabia que Jesus era marqueteiro, hein? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por contar aqui com a gente, aprender aqui conosco, porque eu também tenho aprendido muito com tudo que vocês têm falado e comentado aqui nas nossas redes sociais. Aqui é o Pode Prosperar. A ideia aqui é prosperar em todas as áreas da vida. Então, vamos voar, porque foguete é pra cima. É. E nunca não dá ré, não é isso, Rodrigo? Com Jesus, né? É isso daí. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso quinto episódio do Pode Prosperar.